quem tem mais de 40 aqui já está igual eu, gosta de um sonzinho bem maneiro. Então a gente tem aquela dificuldade. Eu gosto de um sonzinho baixinho, maneiro. O jovem já gosta daquele som bem barulhento, bem alto, né? Então às vezes a gente tem essa dificuldade. Parece que o nosso ouvido, quando chega uma certa idade, passa a ser mais sensível. A gente escuta com mais facilidade, incrível, né? E aí nós temos essa dificuldade. Mas aí já conseguiu, abaixou melhor isso. Está todo mundo ouvindo, tá? O ar está bom, quer que liga? Não. Hoje não tá calor, né? Tá bom. Então vamos lá. Gente, pode acender um pouquinho só essa luz aqui enquanto isso. Não, essa aqui, só para mim. Enquanto eu não vou usar o projetor, isso. Eu gostaria de saber, porque a gente... Aí, beleza. Quando a gente traz um estudo, principalmente falando sobre dons, toda a palavra que a gente traz tem que ter um objetivo. Eu tenho esse cuidado, quando eu peço a Deus uma palavra, primeiramente, a gente é somente um portador de recado. Então, quando eu peço a Deus uma palavra, eu pergunto primeiro para o Senhor, para quem é o recado? É para a igreja? É para evangelizar? É para pessoas não evangelizadas que nós teremos na igreja? Eu gosto de ter essa preocupação. Para quem vai ser direcionada essa palavra, Senhor? Qual é a palavra? Para quem vai ser direcionada? Em segundo lugar, eu gosto sempre de perguntar para Deus qual o objetivo. Com qual objetivo essa palavra será dada, Senhor? Porque quando a gente sabe para quem é a palavra e com qual objetivo, o recado se torna mais eficiente, correto? E o objetivo dessa série de estudos sobre o Espírito Santo não é simplesmente informativo, para que você saiba quem é o Espírito Santo, como é o Espírito Santo, como são os dons, quais são e como são os dons do Espírito Santo, para quem são os dons, quais, para quê, para qual finalidade. Não é somente informação, mas o principal objetivo é que cada um descubra qual o seu ou os seus dons e passe a utilizar no reino de Deus, correto? Eu falei aqui numa dessas semanas que a gente tem uma série de dificuldades, em despertar, ou pelo menos fazer a pessoa ver que ela tem um determinado dom na área de ensino. Geralmente as pessoas, ou às vezes estão com esse talento escondido, enterrado, ou às vezes, por alguma forma, não querem utilizar. Sabem que tem, mas não querem, por enquanto, utilizar o dom do ensino. Eu vejo isso claramente em pessoas aqui. Mas talvez a pessoa ache assim, eu tenho que estar muito preparado, eu tenho que ter curso disso, daquilo, tudo mais. Por exemplo, eu falei sobre a necessidade do departamento infantil. A gente ministra curso, treinamento para professores de crianças. E vocês podem ver que minha esposa nunca está aqui no culto, porque ela está todos os domingos ali na sala das crianças de 7 a 12, porque é uma dificuldade em despertar pessoas com esse dom, o dom de ensino e principalmente para crianças. Aí nós temos uma outra classe de 0 a 7 ou de 0 a 6. Também nós sempre fazemos escalas. E cada pessoa é incumbida de trazer uma aula durante todo o mês, um domingo por mês. 4 professores para dar uma aula em um domingo por mês. E há uma dificuldade, uma grande dificuldade. Então, pensando nisso, um dos objetivos desse estudo é que a gente descubra qual é o nosso dom. Será que eu fui chamado para ensinar? Começar ensinando crianças é uma grande coisa, uma grande responsabilidade e uma obra importantíssima, importantíssima. Gente, hoje eu tenho 50 anos. Vocês acreditam que eu ainda lembro ensinamentos? Eu acho que está meio ruim esse som.
É o microfone? Você consegue pegar um melhor para mim? Eu ainda lembro hoje, com 50 anos, ensinamentos que eu recebi quando eu tinha 6 anos na igreja, 7 anos. Vocês acreditam nisso? Não é incrível? Quando eu tinha 7 anos, eu tinha professores, professoras no culto infantil, na escola dominical, e eu lembro ainda hoje coisas que foram ensinadas. Então, é ou não é importante uma criança receber o ensinamento da palavra? E agora imagine a pessoa que é usada na vida de uma criança, como essa pessoa é vista diante de Deus. Deus está falando assim: olha, que bênção, meu filho, minha filha está edificando a vida de uma criança, porque o objetivo do nosso culto infantil, que é realizado simultaneamente ao culto aqui, não é simplesmente... Obrigado, agora melhorou, né? A gente já não tem uma voz daquelas de locutor, e se o microfone não ajudar, aí fica... Então, um dos objetivos é esse, despertar. Qual é o nosso dom? Voltando ali, olha, você pode pular para o versículo 3, por gentileza, Evelyn. Pula um, pula mais um, aí, volta. Ó, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, mas antes pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita a misericórdia, com alegria. Amém? Queridos, nesta lista de Romanos 12, nós temos os chamados dons básicos. Vocês podem ver que nessa lista aí cada um de nós temos pelo menos um dom dessa lista. Você já descobriu qual é o seu dom dessa lista? Volta lá para que a gente possa repeti-los. Preste atenção, de um desses dons você tem pelo menos um. Algumas pessoas têm mais, mas pelo menos um, porque essa lista de Romanos 12, nós temos 3 listas do Novo Testamento: Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. A lista de Romanos 12 são dons básicos. Todos nós temos um, pelo menos um, ou mais, porque esses dons Deus deu a cada um de nós, repartiu com as pessoas que fazem parte do seu corpo, nós. Ele deu a cada um de nós pelo menos um desses dons para que a obra dele seja realizada. Vocês podem ver que se não houvesse esses dons aí, a obra do Senhor não seria realizada. Então desses dons nós temos pelo menos um. São os dons com os quais Deus equipou a sua igreja. Veja bem, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Eu falava na semana passada, ou retrasada, que essa profecia não é aquela que o profeta chega diante da pessoa: eis que te digo, eis que o Senhor te diz, assim, tá bom? Não. É a profecia na qual a pessoa abre a palavra, ou faz menção da palavra e traz uma mensagem para a pessoa dentro da palavra de Deus, ou seja, está esse profecia de proferir a palavra. Proferir a palavra. Então, geralmente, quem tem esse dom da profecia é uma pessoa que gosta sempre de estar estudando a palavra, é uma pessoa que gosta de estar sempre aprendendo, é uma pessoa que tem essa vontade de estar diante de um grupo, ou até mesmo diante de uma pessoa, transmitindo aquilo que a palavra ensina.
transmitindo a palavra. Então, se o seu dom, voltando um pouquinho, é profecia, seja segundo a medida da fé. Volta, pode ir mais um para frente. Se é ministério, seja ministrar. Eu falava nas semanas anteriores que esse ministério quer dizer servir. Ministério é serviço, ministrar é servir. Eu citei o exemplo da embarcação da galera, que aquelas pessoas que ficavam na parte de baixo da galera remando, eram chamados os ministros, porque faziam um trabalho mais árduo, mais pesado. Então o ministro ele ministra, e ministrar é servir. Então, quem tem o dom de ministério, não pode ver um papelzinho no chão, já pega a vassoura, já quer armar. É a pessoa que está sempre vendo uma necessidade e já vai logo em seguida providenciando aquilo que falta. Ela está sempre servindo. Ela é uma pessoa que se coloca à disposição. Se ela não vê alguma coisa que precisa ser feita, ela se coloca à disposição. No que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Quer uma força? Quer uma ajuda? Esse é o ministro. Então ele está sempre ministrando, servindo, ajudando. E eu falava sobre o lema do exército, que é: quem não vive para servir, não serve para viver. A nossa vida é um serviço. A gente vive servindo. A gente serve em família, a gente serve onde a gente mora, a gente serve na comunidade, na igreja, em todos os lugares onde a gente está, nós somos chamados para servir. Muito bem. Se o seu ministério se o seu dom é ministrar, é ministério, faça-o conforme também a medida da fé. Agora, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A pessoa que tem o dom do ensino, ela vai estar sempre se informando, se atualizando, lendo, pesquisando, comprando livros, investindo nisso. Então, se o dom da pessoa é ensinar, que haja dedicação no ensino. Tem uma tradução da Bíblia aí com vocês, se não me engano é corrigida, que ela fala: se é ensinar, esmere-se no fazer, ou seja, esmerar-se, quer dizer se desgastar. Vem da palavra esmeril, daí vem a palavra esmeril, quer dizer que há um desgaste, como aquela pedra que desgasta o metal para afiná-lo. Então, se o seu dom, você descobriu que o seu dom é ensinar, haja essa dedicação no ensino. Porque quando nós fazemos qualquer obra para Deus, qualquer obra, ainda que seja pegar um pedacinho de papel no chão, qualquer obra, nós não estamos fazendo para homens, mas nós estamos fazendo para o Senhor. E o que diz o versículo 1 desse capítulo, voltando lá, Everton, no capítulo 1, versículo 1, pode ir. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, o apóstolo Paulo está falando que nós fomos chamados para apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus, ou seja, nos apresentarmos a Deus para fazer a obra dele. Isso Paulo chama de um culto racional, um culto inteligente. Eu sei que tem algumas pessoas que falam: eu vou na igreja para receber, eu quero receber uma palavra, eu quero receber uma mensagem, eu quero ouvir um louvor, uma boa música. Mas será que esse é o objetivo do culto? Nós virmos aqui ouvir uma boa música, recebermos uma mensagem, uma palavra, sairmos satisfeitos? Não, o objetivo do nosso culto, o culto racional, o culto inteligente, é nos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo. Falar: olha, Senhor, eu vou lá na casa de oração onde o teu povo está reunido, eu quero ser um sacrifício vivo, eu quero apresentar o meu corpo, a minha vida, para ser um sacrifício, para estar prestando um culto inteligente, um culto racional, e nesse culto eu quero estar, de alguma forma, Senhor, te sendo útil, de alguma forma eu quero estar te servindo. De repente, você não sabe, mas uma quinta-feira como essa, chuvosa, as aulas iniciaram, pouca gente, Deus quer te usar na vida de uma pessoa em especial aqui. Às vezes um sorriso seu, um olhar seu, um toque de mão, vai ser o suficiente para uma pessoa que estava precisando disso. Já pensou? Ou então, de repente,
a sua presença aqui foi útil de alguma forma, através da sua intercessão. Enquanto você está sentado aí, você está intercedendo, você está orando por alguém, e nisso você já está sendo um sacrifício vivo a Deus, se deixando usar por Ele, colocando-se à disposição dEle para que Ele te use. Não é maravilhoso isso? Veja bem, você saiu de casa com essa disposição. Senhor, eu vou lá para casa. Eu sei que vai ter pouca gente, eu sei que está chovendo, eu sei que talvez a palavra não vai ser aquilo que eu quero receber, mas eu vou lá com o objetivo, que de alguma maneira o Senhor me use, que de alguma forma eu esteja sendo ali um sacrifício oferecido a Ti. Diferente, né? Para a igreja hoje, eu quero receber, eu quero me encher. Também esse é um dos objetivos do culto, mas não é o principal, entende? O objetivo é que nós, do culto racional, é que nós nos apresentemos como um sacrifício vivo a Deus. E Deus precisa, como Ele precisa, porque nós somos um corpo. Pode ir para o segundo, nós somos um corpo, e nesse corpo, todos nós temos uma função, cada um de nós, ainda que seja o membro mínimo. Qual a função do dedo mínimo, do dedinho menor do pé? Tem alguma função? Eu falava uns domingos atrás, que aquela modelo que esteve entre a vida e a morte, uma das últimas operações dela, antes dela ter esse problema na última operação, ela disse que iria arrancar uma das costelas, até aquela cintura mais fininha, e também iria arrancar um dos dedos do pé, para ficar com o pé mais fininho, né, dentro do sapatinho e tal. Mas será que o dedinho menorzinho do pé não tem uma função? Tem uma função, gente. O corpo não vai ter tanto equilíbrio se não for o dedinho do pé. Pode ter certeza, se você arrancar o dedinho do pé, você já não vai ter o mesmo equilíbrio. Então, minha gente, é interessante. Tudo no nosso corpo tem uma função. E no corpo de Cristo, cada um de nós tem a sua função. Cada um de nós tem a sua importância. Então, nada de dizer, eu não sou importante. Eu lembro da história de um pastor, ele pregava, as pessoas se convertiam, era uma bênção, tudo mais. Ele teve uma visão que um dia ele chegou no céu, e ele viu várias coroas, e ele viu a coroa maior, mais brilhante ali. Ele falou: Senhor, aquela é minha, né? Eu tenho pregado, ganhado almas para Ti, feito a Tua obra. Aí Deus disse: não, essa coroa aí é para aquela pessoa que senta lá no fundo da igreja, aquela pessoa pouco notada, aquela pessoa que ninguém dá muita atenção para ela, não é muito vista, mas ela está sempre ali intercedendo no culto. Quando você prega, as almas se convertem, é a intercessão dela, ela que está ali orando, ela que está ali pedindo, suplicando, clamando ao Senhor. Essa coroa é para ela. Então, gente, para a gente ter uma ideia de como que é a nossa função no corpo de Cristo, muitas vezes, aquele que é visto, aquele que está em destaque, aquele que está ali em evidência, não tem a maior importância de um membro que é menos visto. Um dos membros do nosso corpo mais importante. Olha, se a gente pensar, todos os membros do nosso corpo são importantes, né? Todos eles exercem uma função. Todos eles. Uns aparecem, outros estão escondidos. Não é mesmo? Qual o membro do nosso corpo que é gerador de vida? Reprodução. O órgão reprodutor. Não fica escondido. Alguns acham indecoroso, e se for mostrado, é atentado ao pudor público. Ele tem menos importância? Não. Sem ele não há vida, não gera-se vida. Olha só o importante, né? As partes do nosso corpo como são importantes.
ele é escondido, mas sem ele não há vida. Ele é escondido, mas não é indecoroso. É um membro honrado, que deve ser honroso no corpo. Depende da forma como a pessoa utiliza, né? O seu órgão reprodutor. Bem, só um exemplo. Agora vejamos bem. O versículo 2 diz: não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade. Essa semana, pedi para uma pessoa muito querida minha, falei: leia esse versículo dezenas, se preciso centenas de vezes, porque essa pessoa estava com medo da vontade de Deus. Olha, eu tenho medo quando eu começo a me entregar à obra do Senhor, fazer a obra dele. Parece que o Senhor começa a me podar, parece que o Senhor começa a me cortar, parece que o Senhor começa a me tirar coisas, parece que o Senhor começa a mexer na minha vida. Eu não quero isso, estou com medo de Deus. Estou com medo de Deus. Gente, já viu isso? Você já teve medo de Deus? Medo de Deus tirar coisas de você, medo de Deus te podar, medo de Deus fazer uma coisa que você não tem vontade, ou que você não deseja? Eu já tive medo de Deus, eu quis fugir de Deus, tudo a ver com o nome, né? Mas quando eu me reconciliei com Deus aos 19 anos, primeiro, no mundo, eu jamais queria fazer aquilo que Deus quis. Quando um profeta disse para mim que Deus tinha feito eu nascer para pregar a palavra dele, para ser um pastor, um evangelista, eu falei: não. Falei que a pessoa estava roubando praga em mim, que eu não queria ser isso, não queria jamais. Não quero, por favor, eu quero viver minha vida, eu tenho meus planos, minhas ambições, meus desejos, meus interesses. Não quero isso. Mas, quando eu descobri que a vontade de Deus é boa, em primeiro lugar, é agradável e é perfeita, eu falei assim: eu quero a tua vontade. Mas não foi fácil. Várias crises passei. A segunda, uma crise que quando eu estava no começo da minha fé, eu ouvi aqueles testemunhos de missionários que iam trabalhar no meio dos índios, no meio do mato e tal, deixavam tudo a sua vida aqui, e às vezes ficavam solteiros pelo resto da vida. Eu fiquei com medo, falei: não, Senhor, eu não quero isso não. Eu não quero ser missionário no meio dos índios, eu não quero ir para o meio do mato, eu não quero ficar solteiro para o resto da vida. Por favor, Senhor, eu não quero a tua vontade. Deus falou: calma, a minha vontade, filho, é boa, em primeiro lugar, ela é agradável, ela é perfeita, não tenha medo. Aí eu me entreguei à vontade de Deus. Ele não me mandou ser missionário no meio dos índios, não fui para o meio do mato e nem fiquei solteiro para o resto da vida. Por quê? Se fosse essa a vontade dele para a minha vida, ele teria feito, colocado desejo no meu coração, porque a palavra dele diz também que ele efetua tanto o querer como o realizar. Se ele quiser que eu realize alguma coisa, primeiro ele coloca a vontade na minha vida, aí depois a realização. Porque a vontade dele, ele não nega a palavra dele. A palavra dele diz que a vontade dele é boa, é agradável e ela é perfeita. É porque não há nada melhor do que a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus nos isenta, nos livra de tantas coisas ruins, de tantas consequências más. Por isso que eu falei para essa pessoa: leia 10, 100, quantas vezes você puder esse versículo, até ficar inculcado na sua mente que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você vai sentir prazer em realizar a vontade de Deus, ou deixar que Deus realize a sua vontade na sua vida. Correto? E uma das vontades de Deus na sua vida, na nossa vida, é que nós realizamos, coloquemos em prática, utilizemos os dons que Ele nos deu. Pode tirar o volume da bateria, tá? Ela está viva. Uma das vontades de Deus é que nós utilizemos os seus dons, porque Ele deu-nos esses dons exatamente para que o corpo dele funcione. Olha, uma coisa que não funciona se não for em conjunto, com cada um utilizando os seus dons, é a igreja. Já pensou se aqui eu tivesse que fazer tudo? Não funcionaria, né? Uma pessoa sozinha não faz a igreja. A igreja é feita por um conjunto de membros,
que são as partes do corpo. Assim como um corpo não funciona só com cabeça, não funciona só com o braço, não funciona só com a perna, não funciona só com o coração, não funciona só com o pulmão, não funciona só com o estômago, a igreja também não funciona se não houver a cooperação de todas as partes em conjunto. E você é uma dessas partes, você é um desses membros, você é parte desse corpo, foi inserido nesse corpo para uma missão, para uma obra a realizar através dos seus dons. Qual o seu dom? Você já descobriu? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha, uma coisa que a gente precisa é estar satisfeito com o nosso dom. Tem gente que não foi chamado para profetizar ou proferir a mensagem. Tem gente que não foi chamado para o ensino. Tem gente que foi chamado simplesmente para ministrar serviço. Outros foram chamados para exortar. E eu expliquei o que é uma exortação. Exortação não é você chegar na pessoa, a pessoa está fraca, a pessoa está com problema, a pessoa está com uma deficiência, a pessoa não está muito firme, a pessoa está fazendo coisa errada, você vai lá dar uma pancada, acaba de matar, acaba de derrubar, e você diz, eu exortei aquela pessoa. Exortar, a palavra já diz, ex. Qual é o defeito? Tem gente que pensa que exortação é isso, né? O pastor não exorta, o pastor tem que dar cajadada, tem que dar uma toma. Exortar não é isso, gente. A palavra exortar tem o prefixo ex. Toda palavra tem o prefixo ex, quer dizer para fora. Exportar, excluir, tirar, fora. E quando a palavra exortação tem o prefixo ex, quer dizer tirar para fora, para o lado, e hortar. Você tira para fora e horta. O que é horta? Hortar. Corrigir. Erro ortográfico, correção ortográfica, correção de escrita, correção ortopédica, colocar na forma certa alguma parte do corpo. Ortopedia não é isso, é você corrigir uma parte do corpo. O ortopedista, ele trata de um pé que está deficiente, um pé torto, ele vai colocar o pé na forma correta. Então, hortar é corrigir. Você chama a pessoa para fora, para o lado, e falando com ela, mostra como ela deve ser, a maneira correta dela agir, dela proceder. Com carinho, exortar. Chamar para o lado, não na frente de todo mundo para humilhar, mas chamar para o lado e mostrar a forma correta de agir, de proceder, correto? Então, alguns foram chamados para exortar, outros foram chamados para ministrar, outros foram chamados para ensinar, outros foram chamados para profecia. Tem mais um dom que está na lista aí, que é o da contribuição, que eu falei que até hoje, quase 30 anos de ministério, eu vi poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, talvez eu não vi 3 pessoas pedindo esse dom, mas eu tenho uma coisa, eu vi, as pessoas que pediram esse dom e receberam são as pessoas mais prósperas que eu conheço. Porque a pessoa que geralmente, a pessoa pensa que o dom, quem recebe o dom de contribuir vai ficar sempre pobre, vai ficar sempre sem nada, tudo dela vai ser tirado. Eu não vou pedir esse dom de contribuir. Pula aí, Everton, por favor. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Volta um pouquinho. Aqui, ó. O que reparte, faça-o com liberalidade. Na sua tradução, que deve ser corrigida, está o que contribui. Faça-o liberalmente. Tem uma tradução que está contribui? A da Maria está contribui? Alguém tem uma tradução que está a sua corrigida? Não. Reparte, né? Mas repartir e contribuir é a mesma palavra, é o mesmo dom. Então,
A pessoa que recebe esse dom de Deus pode ter certeza que vai prosperar. Sempre vai ter para esse mundo, porque ninguém é mais generoso que Deus. A pessoa já me pede, olha, eu vou pedir o dom do ensino, eu vou pedir o dom da profecia. Eu quero ensinar, profetizar, servir. Agora esse dom da contribuição não é para mim, não. Esse dom da contribuição, olha, eu já ganhei pouco, ainda vou ter que repartir. Já tenho pouco, ainda vou ter que repartir, distribuir. Não, estou fora. Mas a pessoa não sabe que ela tem esse dom, ela se torna uma fonte. E uma fonte não se acaba, uma fonte não se esgota. Quanto mais a fonte, pelo contrário, quanto mais a fonte dá, mais recebe. Porque Deus sabe para quem Ele dá. Ele sabe quem vai reter, Ele sabe quem vai distribuir. Ele sabe quem vai segurar para si, Ele sabe quem vai dar. Então Ele fala, aquele lá, eu dei aquilo para ele, ele deu, ele distribuiu, vou dar mais. Eu estou gostando dele, olha. Eu dei, ele está dando. É verdade. Eu aí eu peguei esse versículo, eu liguei esse certificado da Deus. Cheguei aqui, eu dei os R$5. Quando eu cheguei em casa, tinha R$60 esperando. Eu dei para Deus, Deus me deu mais. Aí meu velho falou, você deu dinheiro para ela? Eu dei. Eu tirei 5 para ele e 5 para mim. Eu precisava comprar pão, essas coisas. E eu, quer dizer, que eu reparti. Aí quando eu cheguei em casa, aí a minha menina falou, mãe, o padre dele aqui deixou R$60 para a senhora. Eu digo, glória. Aí quando foi no domingo, quando foi na quinta-feira, foi mês passado, foi na quinta-feira, eu vi desse dinheiro, eu guardei R$10 e dei para Deus. E o outro que eu paguei a conta que eu tinha que pagar. Entendeu? Tá vendo? Quem pode ser mais generoso que Deus? Ela deu 5, Deus deu 60. Eu falei para o meu filho, isso é coisa de Deus. Essa lição aí Deus me ensinou nos primeiros dias da minha conversão, da minha reconciliação com Ele. Eu já contei aqui, mas não penso contar, porque eu acho que isso que aconteceu comigo tão sobrenatural, eu nunca vi depois disso outra coisa igual. Eu tinha 19 anos, eu ganhava bem pouquinho, tudo mais, eu estava num emprego assim, bem simples, e no início da minha carreira também profissional, e os jovens tinham um caixa interno, e poucos daqui também tem, as senhoras têm, cada um dava uma contribuição para eventos, essas coisas. Eu vou colocar hoje mais ou menos nos valores de hoje. Era como se eu ganhasse um salário mínimo, a contribuição deveria ser uns R$5. Eu pensava, pô, eu já tenho dízimo para dar, ajudar alguma coisa em casa, isso, aquilo, mas eu vou dar R$5, né? E dei, naquele domingo, dei a contribuição para o Caixa dos Jovens. Segunda-feira, quando eu voltava do trabalho, eu tomei o ônibus, aquele ônibus cheio e tal, tudo mais, passei a roleta, sentei no banco em frente ao cobrador. Olhei para o banco, tinha nada, geralmente a gente sempre olha onde a gente vai sentar, né? Não tem nenhuma surpresa desagradável. Aí eu olhei para o banco, falei, sentei, estou lá. Veja, eu não tinha dinheiro nenhum no bolso traseiro da calça, nem carregava dinheiro.